Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui na segunda aula do nosso curso de Escola Bíblica, que é sobre soteriologia. Na verdade, teologia sistemática, mas um enfoque é na teologia da salvação, soteriologia. E na primeira aula a gente falou sobre a salvação e as suas figuras, e a gente falou sobre a figura da redenção, a figura da justificação, a figura da reconciliação e a figura da propiciação. E a gente terminou com aquele paralelo entre a história da forma como Deus provou a Abraão, falando para ele sacrificar o próprio filho, e ele subiu uma montanha e carregando a lenha nas costas. E o paralelo disso com a história onde o próprio Cristo, Filho de Deus, subiu uma outra montanha com um lenho nas costas para ser o sacrifício no lugar dos pecadores que depositam a fé nele. Hoje a gente vai falar sobre as etapas da salvação. E eu quero fazer isso com vocês no livro de Romanos. Para vocês terem uma ideia de quão superficial essa aula vai ser em relação ao que poderia ser esse assunto, a gente vai tentar fazer hoje, ou passar hoje, pelo texto que eu tenho estudado no discipulado com os meninos há pelo menos 6 meses. A gente vai tentar cobrir Romanos capítulo 1 até o capítulo 8. É claro que não explorando o significado de todos os versículos, mas com um enfoque em ressaltar as etapas da salvação. E hoje a gente vai procurar falar, se der tempo, se Deus permitir, sobre justificação e santificação. A glorificação vai ficar para a terceira aula, junto com a perseverança dos santos, ou a segurança da salvação. E na última aula a gente vai olhar então para a origem e o propósito da salvação. Mas vamos lá, fazer uma pequena introdução aqui na carta de Romanos. E hoje a gente não tem slide, porque a gente vai ficar o tempo inteiro na carta de Romanos. Eu quero que vocês, por favor, parem o que vocês estão fazendo, se estão fazendo outra coisa, peguem a Bíblia de vocês de papel, abram junto comigo em Romanos e fiquem com ela aberta, porque a gente vai percorrer o texto e a gente vai ler vários trechos juntos. Eu vou avisar para vocês qual versículo a gente está lendo e a gente vai seguir exatamente o raciocínio da carta. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. A gente começa pelo começo, ali no capítulo 1, Paulo se apresenta e ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E ele está se apresentando, mas ele está falando mais do que quem ele é. Ele fala a quem ele pertence, de quem ele é. É Paulo, servo de Cristo Jesus. E ele continua falando que ele foi chamado para o Evangelho de Deus e assim por diante, mas quando ele chega no versículo 5, é o que eu quero ressaltar com vocês. Ele diz que a missão da vida dele, o motivo dele ter recebido a graça de Deus e o ministério dele, que era o apostolado, é a pregação do Evangelho. Olha só que interessante. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O objetivo dele é sair pelo mundo pregando o Evangelho para gerar, o primeiro objetivo dele é gerar fé em um povo. Quando esse povo tiver fé, ele vai obedecer a Deus. Então o segundo objetivo de Paulo é a obediência que vem pela fé. E o terceiro objetivo dele, com essa pregação do Evangelho, e o último, é a glória do próprio Deus. Olha só o que ele diz: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A missão da vida de Paulo, o motivo pelo qual ele recebeu a graça de Deus e o ministério dele é para pregar o Evangelho, para gerar, primeiro, fé, depois, obediência, e em última análise, o que ele quer é que Deus seja glorificado com isso. E tem tudo a ver com o que a gente falou no começo da aula passada, que a Bíblia é sobre, e que a vida é sobre, e o universo e tudo que existe. A vida, a Bíblia, são sobre a história de Deus, a glória de Deus na história da salvação em Cristo. Então, beleza. Ele continua falando aqui que ele está
escrevendo para Roma, e aqui nesse trecho aqui do versículo 8 até o 17, ele começa a falar especificamente para os romanos, o quanto ele quer ir para lá e estar com eles, e ele ainda não foi para essa igreja de Roma, embora ele conheça várias pessoas de lá, de outro contexto. Ele está falando sobre como ele quer visitar essa igreja, e a gente vai perceber que, na verdade, quando chega no capítulo 16, lá no final, ele fala que ele quer que essa igreja de Roma envie ele para a Espanha, para que ele pregue o evangelho lá também. Então, o motivo dele estar escrevendo a carta também está relacionado com essa missão dele. Por que então que ele é tão obcecado por essa questão de pregar o evangelho? O que tem nesse evangelho que é tão especial, é tão importante, que faz com que a vida de Paulo gire em torno disso? Ele chega no versículo 16 e 17 e ele fala por quê. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa aqui é a tese da carta inteira, isso aqui é o resumo do que Paulo quer dizer em tudo que ele vai escrever, que o que se segue vai ser argumentação a respeito disso. E o que ele está dizendo é, eu não me envergonho do evangelho, e eu vivo para pregar o evangelho, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é isso que a gente está estudando, é a salvação. A doutrina da salvação, a teologia da salvação, o que a Bíblia diz sobre salvação. E a salvação de todo aquele que crê. Ele diz aqui, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí ele começa a explicar esse evangelho, então. No versículo 18 até o final do capítulo 1, ele começa a falar sobre como a ira de Deus se manifesta contra a humanidade, porque ela está em pecado. Olha só, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Peraí, ele começa o evangelho, que são as boas novas, com más notícias, com más novas. Ele começa dizendo que a humanidade está debaixo de uma ira de Deus que está se aproximando. Essa ira de Deus vai chegar em juízo e em destruição. Ele está falando que é revelada a ira de Deus dos céus contra toda a impiedade, que é viver como se Deus não existisse, e injustiça, que são os nossos pecados, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a questão aqui é que essa palavra suprimir é colocar debaixo, sufocar. Então, na verdade, é como se a gente nascesse sabendo sobre Deus, mas a gente, pela injustiça, pelo amor ao nosso pecado, decidisse fechar o que a gente conhece sobre Deus e sentar em cima disso e abafar e fingir que a gente não sabe. Olha só o que ele continua dizendo. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ele está falando, a gente nasce sabendo que existe um Deus, porque Ele se manifestou para nós. A nossa consciência aponta para isso. E além disso, se você olhar para a criação, olhar para o mundo, para as árvores, para o céu, que proclama a glória de Deus, olhar para nós mesmos, os humanos, seres cheios de consciência, de moral, de pensamento, de criatividade, coisas que não podem ser fruto do acaso. A gente sabe que existe um Deus, a gente tem informações o suficientes disponíveis para a gente saber que existe um Deus. E quando a gente se recusa a reconhecer isso, é uma escolha deliberada por amor ao pecado. Então não existe ateu de nascimento. Só existe ateu que suprime a verdade pela injustiça.
E pode até ser que em determinado momento ele chegue a acreditar mesmo que não existe um Deus. Mas é esse momento aqui, ó, no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O que aconteceu é que a humanidade se voltou contra Deus por causa do amor ao pecado. E ele está dizendo, a ira de Deus está prestes a cair sobre nós, sobre a humanidade, que se recusa a reconhecer a Deus e a glorificá-lo como Deus. Quando ele chega ali no versículo 29, ele diz, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Está listando os pecados da humanidade. E olha no 32, ele resume o que ele está dizendo. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ele está resumindo o cenário da humanidade. Que, sabendo que existe um Deus, sabendo que é responsável e que vai prestar contas a esse Deus, por amor ao pecado, por amor à injustiça, suprime a verdade e vai trocando a glória de Deus por imagens feitas à semelhança do homem mortal, e daí Deus os entrega, e aí eles trocam a verdade de Deus pela mentira, e Deus os entrega, e assim por diante, eles vão descendo numa espiral descendente de mal a pior, na depravação. E a questão aqui é que a humanidade está debaixo da ira de Deus, porque ela está cheia de pecado. E aí, alguém pode estar ouvindo isso, e essa igreja, especialmente em Roma, que é formada por gentios e judeus, ou seja, além dos judeus, romanos e povos de qualquer outra nação que não judeus. E os judeus estão escutando isso, e eles estão concordando com Paulo, falando, é verdade, eles fizeram isso, é verdade, fala mesmo, mostra para eles. Eles trocaram a glória de Deus pela imagem feita à semelhança do homem mortal. Mas Paulo começa a descrever aqui, ele para de falar com esse grupo no geral sobre a humanidade como um todo e se volta especificamente para esse grupo dos judeus aqui, mas a gente pode colocar qualquer moralista, qualquer um que reconhece a divindade e procura seguir as regras e que está ouvindo sobre todos esses pecados e concordando e falando, não é verdade, essas pessoas, é um absurdo o que elas estão fazendo. Só que ele vira e fala para esse grupo dos moralistas e fala assim, portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o justo juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ele está dizendo assim, você que está afirmando, é verdade, essas coisas são pecado, essas pessoas estão erradas, elas merecem mesmo a ira de Deus. Só que se colocando à parte, se isentando disso, como se você não tivesse nesse grupo, porque você reconhece a Deus, porque você vai na igreja todo domingo, porque você faz isso ou aquilo, você se acha muito bom. Ele está falando, você também é indesculpável porque você faz as mesmas coisas. O pecado não começa nesses níveis extremos em que as pessoas chegam, mas ele está intimamente no nosso coração, e nas coisas mais sutis, o nosso coração está cheio de maldade e de mal. Olha só, quando ele chega no versículo 17, ele fala especificamente para os judeus. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei.
Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. O que ele está falando é, seja você um ateu ou um pagão imoral, entregue à devassidão, que levanta a bandeira do pecado como se fosse positivo, ou seja você um moralista que fala, que crê na lei e que faz o que é certo, você está debaixo do pecado e está prestes a ser julgado por Deus com a ira dele. E é assim que ele continua o raciocínio dele. É exatamente isso que ele fez. Se no capítulo 1 ele falou sobre os gentios estarem debaixo do pecado, no capítulo 2 sobre os judeus estarem debaixo do pecado, ele chega no capítulo 3, versículo 9 e diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, nós os judeus? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. E daí ele vai e começa a citar uma série de textos bíblicos do Antigo Testamento sobre como a humanidade está rebelde, longe de Deus e entregue ao mal. Olha só, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele está dizendo isso. Os gentios estão debaixo do pecado. Os judeus estão debaixo do pecado. Todos estão. Não tem um que se salva. E daí alguém pode estar ouvindo isso e falando assim, mas espera aí, os judeus têm a lei de Deus. Foi Deus quem deu a lei. E é verdade. Olha só o que ele fala sobre qual é o papel da lei. Versículo 19 e 20. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei tem o papel de nos mostrar como a gente é pecador. É como se ela fosse um espelho que levantasse alto o padrão de Deus e no qual a gente pudesse se olhar e enxergar tamanho da distância comparando o padrão de Deus com a nossa vida pessoal, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E então a gente ficar calado diante de Deus, reconhecendo que a gente ainda é desculpável. O propósito da lei é nos tornar plenamente conscientes do pecado. E agora que ele fez toda essa argumentação, desde o capítulo 1, falando os gentios estão debaixo do pecado, no capítulo 2, os judeus estão debaixo do pecado, no 3, todos estão debaixo do pecado. E esse é o papel da lei, nos mostrar que a gente é pecador. Quando a gente entende que não tem nenhuma forma como a gente pode se salvar diante de Deus. Ele diz, versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é a nossa própria justiça, a justiça que vem dele, que é independente da lei. Mas não é contra a lei, pelo contrário, é da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
O que está acontecendo aqui? Ele está explicando o Evangelho. A gente viu que tem várias palavras aqui sobre as quais a gente falou na semana passada. Redenção, propiciação, justificação, a gente vai ver daqui a pouco. Sendo justificados. A questão é essa aqui. Diante de Deus, o juiz justo, todos nós culpados, sem ter o que falar para Ele. Ele mesmo providencia uma justiça que é dele. E ele explica aqui como, através de Cristo. Ele se faz homem. E aquele conceito que a gente viu na semana passada sobre substituição. Ele se faz homem e toma o nosso lugar, porque como homem, ele pode pagar em nome da humanidade, com uma justiça que nenhum homem tem, que é a justiça de Deus. E ele faz isso para que todo aquele que nele crê receba a justiça dele. É como se a gente trocasse de lugar, literalmente. Os meus pecados são castigados nele. E a justiça dele é creditada a mim. A mim quem? A nós quem? Aos que creem em Cristo Jesus. Aos que têm a fé em Cristo Jesus. Aos que depositam a confiança em Deus. Aos que entendem que não tem nada que eles mesmos podem fazer para se reconciliar com Deus, para conseguir perdão pelos seus pecados, mas que entendem que Deus escolhe providenciar salvação por si mesmo e se rendem a isso e confiam nisso. Falam, minha única esperança é que Deus acredite a justiça de Cristo a mim. Essa é a justificação. Essa é a justificação. Deus nos declara justos pela justiça de Cristo e leva os nossos pecados nas costas dele. Na justificação, Deus nos livrou da culpa do pecado. E olha só que interessante. O motivo de Deus fazer as coisas dessa forma. Versículo 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O que ele está dizendo aqui é: Deus escolheu fazer a salvação através dessa forma, porque assim ele recebe a glória. Porque assim todos, sendo pecadores, tanto os devassos, ateus, ou os pagãos, imorais, quanto os moralistas, os que acham que pelo que fazem que vão conseguir se chegar até Deus, os dois estão entregues ao pecado, estão debaixo da ira de Deus. E quando Ele mesmo providencia a graça, e o único jeito da gente se salvar é colocando a confiança de que Ele vai fazer isso. Não tem do que a gente se gloriar, não tem do que eu me gabar. Pelo contrário, toda a glória vai para Ele. E de novo, esse é o motivo. Esse é o objetivo da vida de Paulo. E esse é sobre o que é a Bíblia, sobre o que é a vida e tudo o que existe. A glória de Deus na história da salvação em Cristo. Enfim, essa é a justificação. O momento em que a gente é livre da culpa do pecado. E agora eu quero caminhar com vocês para a santificação, mas a gente vai seguir o raciocínio da carta. Então, a gente vai passar voando pelos capítulos 4, 5 e 6, de novo, arranhando a superfície deles, do capítulo 7 também, para chegar no 8, onde a gente vai falar sobre a santificação mais detalhadamente. Mas aqui o raciocínio dele é que eu quero que vocês entendam, que ele está seguindo uma lógica, ele está argumentando, não são trechos desconexos uns dos outros, mas pelo contrário, ele está fazendo uma dissertação, ele está seguindo um raciocínio
com argumentação lógica. Então, se no primeiro capítulo ele falou sobre como os gentios estão debaixo do pecado, no segundo, como os judeus estão debaixo do pecado, no terceiro, todos estão debaixo do pecado. Esse é o papel da lei mesmo, nos mostrar que a gente é pecador. E esse é o Evangelho, a justiça de Deus manifesta através de Cristo e a substituição dele por nós. Ele levando a nossa culpa, nós recebendo a sua justiça. Quem nós? Aqueles que depositam a fé nele. E aí alguém pode dizer, ué, mas você está falando que não é pela obediência à lei? Então você está anulando a lei, você está anulando o Antigo Testamento, o que Deus deu pra gente? Ele fala, não, de maneira nenhuma. E ele passa o capítulo 4 inteiro explicando sobre como já era assim no Antigo Testamento. Ele fala de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele fala de Davi, que diz no versículo 7, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Já era assim. Ele continua pelo capítulo 4 explicando mais especificamente como isso se dá com Abraão. E ele chega no final e diz, versículo 23, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. E aí ele diz o que a gente tem no capítulo 5, quando a gente é justificado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele diz, temos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. Ele diz que quando a gente é justificado, a gente se gloria em 3 coisas. A gente exulta em 3 coisas. Primeiro, na esperança da glória de Deus. Segundo, na tribulação, no sofrimento, porque o sofrimento, em última análise, aumenta essa esperança. Ele diz, a tribulação produz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E por último, ele se gloria no próprio Deus. Porque o que a gente tem de mais valioso, que a gente recebe no Evangelho, mais do que o perdão dos pecados, mais do que a declaração de que nós somos justos, é a reconciliação com Deus. Olha só, versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Como a gente falou na semana passada, quando ele nos justifica, naquele tribunal, o juiz bate o martelo e nos declara justos, e ele não diz, vocês estão livres para ir. Não, vocês estão livres para vir, vocês estão livres para se achegar a mim, para se reconciliarem comigo, para me abraçarem, para serem meus filhos, como o pai recebe o filho pródigo com um abraço, como Oséias diz para Gomer, eu viverei com você. E aí ele continua o capítulo 5 e ele faz uma comparação entre o que Adão fez e o que Cristo fez. E basicamente a semelhança é que nos 2 casos o que um fez afetou o todo. E a diferença é que o que Adão fez foi através da transgressão e resultou em morte, em condenação. E o que Cristo fez foi através da obediência, da justiça e resultou em justificação e vida. E ele termina amarrando isso com um conceito, porque ele fala que, embora ele esteja comparando, não tem comparação. O de Cristo é muito mais, transborda. Não é como se Adão tivesse feito um gol e Cristo foi lá e fez outro gol e ficou 1-1, 0-0, tá tudo certo. Não, Adão foi lá e pecou e condenou a humanidade e Cristo vai e o de Cristo transborda. O de Cristo é muito mais, excede. E ele amarra, explicando esse princípio de forma geral, onde ele diz no versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Daí no começo do capítulo 6, Paulo imagina o interlocutor dele, alguém ouvindo isso e dizendo, tive uma ideia, se onde aumentou o pecado, transbordou a graça, tive uma ideia, vamos pecar mais ainda, para que a graça aumente mais ainda. Ele passa o capítulo 6 inteiro falando, não, de maneira nenhuma, não. Vocês não entendem, vocês morreram para o pecado. Quando vocês morreram com Cristo. E agora vocês ressuscitaram com Cristo para uma vida nova. Para uma vida
diferente, onde a gente vive para servir a Deus, para ter vida em abundância. No versículo 15 em diante, ele explica isso com uma figura da escravidão. Antes a gente era escravo do pecado, mas a gente morreu, foi comprado, e agora a gente vive para ser escravo da justiça. Chega no capítulo 7, ele explica isso com uma figura do casamento. No primeiro trecho ali, até o versículo 6 do capítulo 7, ele diz que antes a gente estava casado, unido à lei, mas agora a gente morreu para a lei, e a gente está livre para se unir, para se casar com Cristo. Só que quando ele termina esse trecho, ele diz, versículo 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. E alguém está ouvindo isso, o judeu, e está falando, como se pode falar da lei assim? É pejorativo isso, falar a velha forma da lei escrita. Você está falando que a lei é pecado? E aí Paulo vai novamente explicar o papel da lei, mas dessa vez com mais detalhes. Olha só, o capítulo 7, versículo 7 em diante. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, não. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ou seja, a lei está lá para dar uma oportunidade para o nosso coração pecaminoso se mostrar pecaminoso. Porque quando chega o mandamento, e ele está falando aqui da cobiça, não cobiçarás. O coração dele se enche de cobiça. E a gente pode usar exemplos mais claros aqui que você vai lembrar de quando você era criança. Se você está andando por um caminhozinho lá de cimento tranquilo e passa pelo lado de uma grama, e tá tudo bem, você ia continuar andando mesmo, mas você vê uma plaquinha escrito não pise na grama. De repente dá uma vontade de pisar na grama. Ou então você está num museu lá, na excursão da sua escola, e está escrito não toque. E você estava bem, você não queria tocar, mas quando você leu aquilo, deu uma vontade de tocar. A lei, o mandamento dá uma oportunidade para o nosso coração se manifestar pecaminoso, se mostrar pecaminoso. E ele começa a falar sobre como ele repara nisso, que a lei é boa, ela é santa, ela é pura, ela é justa. E ele pode querer fazer o que está na lei, mas por mais que ele tente, ele não consegue obedecer. Porque ele percebe que o mal está junto dele. Olha, quando ele chega no versículo 21, ele está amarrando esse pensamento dizendo, assim, encontro essa lei, e não lei aqui no sentido de mandamento, mas essa lei no sentido de padrão, esse fenômeno que acontece. Esse fenômeno que atua em mim, esse padrão que atua em mim, que é quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ele está falando, eu vejo a lei, quero seguir aquilo, eu corro e de repente sinto um tranco no meu pé e vejo que eu estou acorrentado ao pecado, eu sou escravo. Quando a lei cumpre o papel dela, que é nos mostrar isso, a gente chega no ponto de olhar para baixo, olhar para dentro e dizer, versículo 24, miserável homem que eu sou. Porque quando a gente diz isso, a gente pode olhar para cima e dizer, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora a gente vai entrar no capítulo 8, onde a gente vai falar especificamente sobre a santificação. Mas tem tudo a ver com o que ele está falando aqui, nesse trecho aqui de cima, no capítulo 7, onde ele está falando que ele era escravo do pecado. E a lei está lá exatamente para mostrar isso para ele. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele entra no capítulo 8 dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso a gente sabe, a gente aprendeu na justificação. Agora não tem mais condenação para a gente foi livre da culpa do pecado. Deus nos declarou justos, mediante o sacrifício de Jesus Cristo e a nossa fé nele.
Mas olha só o argumento que ele dá para falar isso, que ele falou que a gente não tem mais condenação. Ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte. É isso que ele estava falando aqui no capítulo 7. Que ele percebia que ele era escravo do pecado. Que por mais que ele quisesse fazer o bem, ele não ia conseguir, porque o mal estava junto dele. Como que a gente é liberto dessa lei do pecado e da morte? É por essa tal da lei do Espírito de vida. O que vai me libertar do poder, do pecado e da morte que me escravizaram é o poder do Espírito de Deus que passa a habitar em mim. Então, se a gente aprendeu que na justificação a gente foi, no passado, livre da culpa do pecado, ele está dizendo agora que tem uma outra coisa que acontece no momento da nossa salvação, é que a gente também é liberto do poder do pecado. Agora a gente não é mais escravo do pecado, mas a gente está livre para viver em santidade, porque o Espírito de Deus habita em nós. Aqueles que foram salvos. Ele vai continuar dizendo, ele vai juntar aqui a justificação e a santificação de uma forma maravilhosa nos versículos 3 em diante. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. O que ele está dizendo aqui é aquela história da substituição que a gente viu. O que a lei fora incapaz de fazer, que é nos justificar, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como um homem, e assim condenou o pecado na carne. Ele castigou a ira dele pelo pecado num homem, na carne. E providenciou a justiça do próprio Deus em favor da humanidade, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas nele, em Cristo. Não é isso que ele diz, olha só. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que agora recebemos a justiça de Cristo, que agora somos declarados justos como se a gente tivesse a justiça que é de Cristo. Mas nós quem? Olha como ele junta a justificação com a santificação. Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Além da justificação, no momento em que a gente é livre da culpa do pecado, ele também nos liberta do poder do pecado, coloca o Espírito dele habitando em nós e nos faz capaz de viver em santidade. Essa é a santificação. A partir do versículo 5, ele começa a descrever dois grupos. Aqui, os descrentes e os crentes. Os que foram libertos do poder do pecado, como ele estava escravizado no capítulo 7, e os que não foram. Olha só, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aqui não é a luta ainda dentro do crente, entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Não, aqui é o descrente que vive na carne. E não só anda na carne, não só tem a mente voltada para as coisas da carne, mas é dominado pela carne. Não pode se submeter à lei de Deus. E o crente que tem o Espírito de Deus habitando nele, que faz com que ele ande no Espírito. E aí ele identifica os leitores aqui dentro desses dois grupos. Olha, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Vocês não fazem parte desse grupo aqui dos descrentes, mas dos crentes. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Eu posso dizer a mesma coisa para vocês aqui. A priori, eu estou falando com vocês como se vocês fossem crentes. Vocês receberam a justificação, vocês receberam a santificação. Mas pode muito bem ser que dentro desse grupo tenha várias pessoas que, como lá em Mateus 7, vão chegar no dia do juízo e dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca os conheci. E não vão entrar no reino dos céus. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é um critério de avaliação. Você faz parte desse grupo dos que andam na carne, tem a mente voltada para as coisas da carne, tem uma mentalidade de morte por causa da carne, que não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo, e que é dominado pela carne? Se sim, vocês não são crentes. É o que ele está dizendo aqui. Como lá em 1 Coríntios 11, a gente pode dizer: examinem-se a si mesmos para ver se vocês estão na fé. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, olha só, versículo 10. Mas se vocês são efetivamente crentes, se vocês pararam, se avaliaram, pararam para pensar: eu faço parte desse grupo ou desse? Eu fui justificado e estou sendo santificado ou não? Esse é o critério para ver se você foi justificado. Você está sendo santificado? Mas se você passou por isso, no versículo 10 ele diz: se Cristo está em vocês, aí sim tem dentro dos crentes uma guerra acontecendo, uma batalha interna, que tem duas realidades agora, duas naturezas dentro de nós. Ele diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Agora sim é a batalha do crente. A batalha do crente com o pecado não é como no capítulo 7, onde ele é escravo. Não é aqui como nos versículos de 5 a 8, onde ele é dominado pela carne, tem a mente voltada para as coisas da carne. Não. A batalha do crente tem o Espírito de Deus e ainda tem a natureza pecaminosa e ainda tem a inclinação para fazer o mal. Mas essa guerra acontece e o Espírito prevalece contra a carne. Em última análise, a gente vai ver daqui a pouco. Pode ser gradualmente, mas o Espírito prevalece, porque o Espírito de Deus é mais poderoso. Mas existe essa batalha. Olha só, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E ele está falando aqui, essa frase fica difícil de entender, porque ele chama Deus duas vezes de aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Isso deixa a frase longa. Se a gente lê, tem um motivo para ele fazer isso, que é enfatizar exatamente a forma como Deus ressuscitou e deu vida a um corpo mortal. Mas tendo isso em mente, vamos ler a frase falando a palavra Deus nesses lugares, para ficar mais curta e a gente ter mais facilidade para entender. Se o Espírito de Deus habita em vocês, Deus também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então aqui, se você é crente, tem essas duas naturezas e essa guerra interna acontecendo, porque o corpo está morto por causa do pecado, essa carcaça aqui do velho homem, embora ele esteja morto, e o Espírito habitando em você, vivo. Esse Espírito vai também vivificar os nossos corpos mortais. Ele vai destruir as obras da carne e vai dar vida aos nossos corpos mortais. Um dia, plenamente e definitivamente, como a gente vai ver na semana que vem, na glorificação. Mas, por enquanto, gradualmente, ele vai nos fazer vencer cada vez mais o pecado, deixar os pecados para trás, abandonar a mentalidade da carne e ter uma vida nova, pautada em Deus. E olha só,
Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Peraí, tá falando, se eu fizer uma coisa, eu vou morrer. E se eu fizer outra coisa, eu vou viver. A gente voltou para salvação pelas obras, é isso? Se eu matar as obras da minha carne, eu vou viver. E se eu me submeter às obras da carne, eu vou morrer, é isso? Não é porque é salvação pelas obras, mas porque, primeiro, isso é o que identifica o crente. Olha só. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está falando, briguem com a carne. Essas duas naturezas de vocês devem estar se pegando e deve ser o Espírito que deve estar por cima, batendo. Você deve fazer coisas radicais para matar o seu pecado. Em Hebreus fala, vocês ainda não resistiram. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Quer dizer, vocês não estão lutando o suficiente contra o pecado. É para ser séria essa guerra. Mas ele diz, por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque se você estiver fazendo isso, isso é um sinal de que você é filho de Deus. E a realidade inversa é verdade. Se você é filho de Deus, você vai estar fazendo isso. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, como a lei escravizava, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. O que está acontecendo aqui é, Paulo está falando sobre a santificação de um modo claro e maravilhoso aqui no capítulo 8. Se na justificação a gente foi no passado livre da culpa, do pecado, no momento em que a gente crê em Cristo, Deus depositou a justiça dele sobre nós e depositou os nossos pecados sobre Cristo ali na cruz e nos declara justos. Mas ele também nos liberta do poder do pecado e nos dá o seu Espírito, que é poderoso o suficiente para transformar a nossa forma de agir, de pensar, cada vez mais deixar as obras do velho homem, se despir do velho homem, como fala lá em Efésios 4. Se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nesse texto aqui, a gente tem 3 coisas que eu quero ressaltar. Primeiro, é um critério de avaliação. Você foi justificado? Um bom critério para avaliar isso é você está sendo santificado. O segundo é que se a gente passa por esse critério de avaliação, a gente tem uma grande esperança. A garantia de que é o Espírito de Deus quem vai fazer isso com a gente. Como fala em Efésios também, no capítulo 1. Quando vocês creram, vocês receberam. Vocês foram selados com o Espírito de Deus, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Porque o Espírito entra em nós e ele garante que a gente vai ser salvo até o final. E ele é quem nos santifica, ele é quem nos transforma, ele é quem faz morrer as obras da carne em nós. E terceiro, a gente tem um ponto de partida. A gente sabe o que fazer aqui para ser santificado. Porque se a santificação é através do Espírito, para ser santificado eu tenho que me encher do Espírito de Deus. Eu tenho que encher a minha cabeça dessa palavra maravilhosa.
encher a minha boca de salmos, cânticos, hinos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu tenho que estar o tempo todo dando graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que em Efésios fala para a gente se encher do Espírito. Em Colossenses fala que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. A forma como a gente vai se encher do Espírito é pela renovação da nossa mente. Como a gente acabou de ver em Efésios 4. Se despida do velho homem. Seremos renovados no modo de pensar e nos revestimos do novo homem. Enche a sua cabeça da palavra de Deus. Enche o seu coração, a sua boca de louvores a Deus, de gratidão a Deus. O Espírito vai te encher e você vai ser santificado muito mais do que tentando com a sua própria vontade, seu domínio próprio, sua decisão firme de fazer. Se isso for sem o Espírito, não vai valer de nada. A gente falou, acho que essa aula foi um pouco mais longa do que a última, porque esses conceitos são muito importantes. Mas eu quero ressaltar isso com vocês: a justificação, o momento em que a gente foi livre da culpa do pecado, a santificação, o momento em que a gente está sendo livre do poder do pecado. E a gente vai falar na semana que vem sobre a glorificação, quando a gente foi livre, um dia que a gente vai ser livre da presença do pecado. E é na sequência desse texto aqui mesmo. Olha como ele termina dizendo no versículo 17. Se ele está dizendo que a marca do Filho de Deus é que tem o Espírito de Deus. E se a gente está vendo que a gente tem o Espírito, a gente pode estar seguro de que a gente é filho de Deus. Ele chega no 17 e diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem um motivo pelo qual a última etapa da salvação se chama glorificação. Mas olha só que especial se a gente lembrar daquela música que a gente canta aqui nos cultos. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre eu serei. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Não vem de mim, é dom de Deus. Que maravilhosa salvação que a gente tem da parte de Deus. Deus abençoe vocês.